Fala, galera eficiente, bem-vindos a mais um programa. E vocês já sabem, quer mandar mensagem para nossa equipe? É só entrar lá no nosso direct de Instagram, @vivereficiente, e mandar aquela mensagem, que é sempre um prazer interagir com vocês. Hoje o nosso tema é sobre o desenho universal e acessibilidade. E nada melhor do que falar sobre esse assunto do que uma arquiteta e urbanista. E aqui nos nossos estúdios estamos recebendo a Helena Degreias. Tudo bom, Helena? Tudo bem com você, Kika? Obrigada pelo convite. Estou bastante honrada. A honra é nossa de estar recebendo você aqui no nosso programa. A agenda da Helena, gente, é super competitiva, né? Conseguir um horário com a Helena, olha, ganhar na loteria. Poxa. Então a honra é nossa. Helena, muitas pessoas têm dificuldade, quando a gente fala de desenho universal, primeiramente de saber o que é o desenho universal. Pois é. Eu acho que, assim, antes de falar do desenho universal, eu gostaria muito de falar do que veio antes dele, que gerou a necessidade de criação de um conjunto de normas para atender um grupo maior de pessoas, que é o que pretende o desenho universal. Eu acho que eu vou dar uns exemplos, mais fácil do que contar a historinha. Você já teve dificuldade na sua própria casa de alcançar um armário lá em cima na cozinha? Assim, eu também. Eu posso ter a altura que tenho, mas eu preciso sempre de uma escadinha. Eu fico me perguntando por que cargas d'água, por que motivo você precisa ter armários tão altos, praticamente inacessíveis para qualquer pessoa que não tem pelo menos uns 2,10 de altura. Eu entendo assim. Então, como nem todos são jogadores de basquete, sei lá da onde, 2,10 não dá. Aí tem outras coisas. Quer ver? Então, no nosso cotidiano, a gente nunca percebeu. Você já tentou abrir aquelas caixinhas Tetra Pak para leites e sucos e outras coisas? Você já viu a dificuldade, não é só de desparafusar, mas de tirar o lacre? Então, pessoas que tenham algum tipo de... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho problema com diabetes, não tenho problema de sensibilidade nas pontas dos dedos. Mas também não tenho ainda a idade, mas eu chego lá, espero, né, de sentir as coisas. Quer dizer, a pessoa não consegue tirar aquilo. Não tem jeito. E... coisa simples, né? Tomada. Você já viu coisa mais maluca, uma tomada? Você às vezes tem que se deitar no chão, entendeu? Para colocar ali, para poder botar o aspirador. Eu não tenho aquele bonito que anda sozinho pela casa, tá? Mas quando eu tiver, talvez a coisa mude um pouco. Enquanto isso, eu uso o meu aspirador de pó, aquele tranquilinho, sabe? Que você fica passando. Mas a hora de colocar lá na tomada, você tem que se jogar no chão. Já Mas percebeu? eu falo do meu roteador, a internet. Que eu toda vez que tem que começar a tirar a internet, aquela coisa. Reinicie o seu roteador. Me jogo no chão, tiro da tomada para colocar ela lá e para começar. Isso não é um problema de assim, quem tem a habilidade para se jogar no chão, né, para sentar, deitar, se arrastar, esticar a mãozinha, voltar com a mãozinha, ajoelhar, sentar e levantar, ok. E quem não quer ou não pode, faz o quê? Está tudo dentro das normas. Agora, que normas são essas? Quando elas foram criadas e por que foram criadas? Até para entender a necessidade do desenho universal. Então, assim, vocês sabem, é só ler jornal. Quando houve um processo de urbanização, isso no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Só que aqui, ele aconteceu lá para os anos, meados do século passado. As pessoas saíram de onde elas estavam e foram para as cidades. Aí, como é que faz para atender as necessidades de todas essas pessoas? Então, o que acontece? As indústrias tinham que se adaptar, em especial da construção civil. Eu vou falar da minha área, que é de construção civil e de urbanismo. Certo. Então, para atender, vender produtos e outras coisas, você precisava ter algumas normas, algumas legislações que dissessem a altura das coisas, a dimensão das coisas e como as coisas têm que ser distribuídas dentro do espaço. Entendido por coisas? Mobiliários, tamanho de porta, janela, como é que abre, pelo menos em escala comercial. Tá. Uma coisa é eu projetar para uma pessoa ou uma família especificamente. Outra é você ter um mercado que precisa atender um público bastante grande, em especial nas cidades. Exatamente. Então, criaram-se as tais normas, que foram aplicadas e permitiram um processo de industrialização um pouco mais rápido, pelo menos na nossa área de construção civil. Era também, eu não sei como explicar, o foco da economia na época, até os anos 70, 80, era de desenvolvimento econômico. E isso mudou. A economia ela bastava por si. Então, quando chegou nos anos 80, com
uma comunicação um pouco maior e direitos civis no mundo inteiro sendo questionados, discutidos e assim solicitados, começou um monte de coisa aí a acontecer, o desenvolvimento econômico passou para desenvolvimento humano. Então, quando a ONU fez lá um relatório dela, cujo nome não lembro, um relatório de desenvolvimento humano, ela deixou claro que assim, que não valia a pena, assim, você vai desenvolver a economia o quê? Deixar o bolo crescer, como diziam os economistas? A gente espera o bolo crescer, que é o bolo econômico, para depois distribuir. Só que isso não deu certo. Então, quando chegou nos anos 90, esse desenvolvimento econômico, ele foi sendo, muito questionado e com razão. As pessoas tinham que ter direito de escolhas. Não é um problema de ter dinheiro. A pobreza é a pobreza que é a incapacidade de você escolher o que você quer fazer da sua vida e de tudo que está à sua volta. E como você vai usar tudo isso. Então, esse desenvolvimento humano, ele pretendia, não é resgatar, é colocar à vista as habilidades e as qualidades humanas. Ou a gente trabalha para o bem-estar das pessoas ou não trabalha para ninguém. Vai trabalhar o quê? Com foco na economia? A economia está bem obrigada e as pessoas estão morrendo. Então, a partir daquela época, com a comunicação, depois, anos mais tarde, com a internet e outras coisas, os grupos sociais começaram a aparecer, a ficar visíveis. Não é que eles não existiam. A pessoa usuária de cadeira de rodas estava lá, a pessoa sempre alta, esteve. Que nem eu, estava lá, que nem sou alta, né? Hoje, mas para aquela época era um inferno, não tinha roupa para que coubesse em mim. Pessoas com deficiência auditiva, com baixa visão, estavam todos lá misturados. Esses sequer eram vistos. A invisibilidade social. Sequer eram vistos. Mas eu fico me perguntando se esses sequer eram vistos, os outros eram vistos, mas como taxa, número. Espera aí, que vai dar tudo certo, um dia você vai conseguir ter acesso a tudo. Então, quando chegou a norma, a nossa norma, já assim, as coisas já estavam andando há muito tempo. Muito tempo. E ela veio a partir desses grupos que estavam interessados em melhorar a qualidade de vida das pessoas com habilidades e funcionalidades diversas. Então, como a gente costuma dizer, pessoas eficientes. Eu odeio, desculpa a sinceridade, mas... A sinceridade assim, acima de tudo. A acessibilidade acima de tudo. A deficiência, para mim, assim, o nome, ele está associado a doenças, a capacitismo, a uma outra coisa. Na falta de um nome mais adequado para a nossa língua portuguesa ou algo melhor, a gente vai usar esse deficiente, mas você vai me ver não usá-lo. Eu tenho habilidades habilidades que precisam ser desenvolvidas. Deficiente que nem outro dia eu estava falando em sala de aula, deficiente não é a pessoa, deficiente é a cidade, deficiente é o ambiente que a envolve. Então, quando chegou nos anos 90, começaram a se discutir, começou a se discutir, né? Esses grupos apareceram e ficaram visíveis. Uhum. Então você tem grupos, coletivos, associações de pessoas diferentes, que são diversas. Nós somos diversos. A pluralidade. É a pluralidade, a diversidade, que aliás é o que dá riqueza à vida. Exatamente. E aí o desenho universal veio com isso. Então, assim, não adianta eu ter normas que atendam à eficiência de mercado das empresas, necessidade só das empresas. Agora eu preciso ter normas que de alguma maneira, regulações que ampliem o número de pessoas usuárias de determinados serviços, espaços e lugares. Então, assim, quanto maior for a faixa de atendimento de pessoas no processo de produção industrial, nos processos de, não é só industrial, mas assim, nas várias esferas da nossa vida, é melhor. É bem melhor. Porque a gente fala muito da democratização de espaço. Ai, obrigada. Porque eu acho que a gente precisa justamente disso. A gente vive numa coletividade, a gente tem um segmento de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência em território nacional, e chamar isso de minoria é piada. Assim, é uma ofensa, não é nem piada. A gente não tem governança nem política pública adequada para tratar todos com os mesmos direitos. Se a democracia pressupõe equidade, igualdade, equidade e igualdade, temos algum problema. É um problema de governança. Isso não é um problema só de empresas. As empresas fazem o que está regulado. Mas se ninguém regula, se ninguém avalia, e esse ninguém eu digo poder público, aí de fato a coisa não anda. E de novo, não é só um problema, de uma secretaria de Estado. Tanto faz em qual dos três entes.
da federação, tanto faz se é no município, no estado ou na União. É uma situação, uma discussão multidisciplinar. A gente já trabalha com aspectos da economia, com aspectos ambientais, com aspectos espaciais. Aí me convém, como é que falar? É a minha área de formação, de atuação, na educação, na recreação, no lazer. Dentro de casa, como a gente começou a conversar, é quase assim, é um pedacinho. Quantas coisas a gente faz numa casa? Quase tudo. Só tudo. Agora você imagina isso do lado de fora, no trabalho, na escola e em outro lugar. Em casa a gente tem que cuidar do próprio corpo. Muito bem. Será que o banheiro está adequado? Pouco importa, de novo, existem normas para tudo isso. Mas a gente, como arquiteto, tem que estar muito atento a isso. A população está envelhecendo. Então, não vou falar essa palavra, mas as habilidades motoras, elas vão ficando diferentes, a cognitiva, ela vai ficando diferente. Eu mesma falo da visual, não é só um problema de eu ser super míope, mas assim, é fácil de ver. Hoje eu entendo as faixas que a gente vê na rua, como importantes são nas escadas. O contraste que eu via há 10 anos não é o mesmo contraste que eu visualizo hoje. Entende? A gente vai passando os anos e a gente vai mudando as nossas habilidades e as nossas características. E aí os espaços físicos vão nos maltratando. Porque se ficam dentro daquelas normas antigas, não dentro das normas atuais, e se os projetistas ou governantes, ou seja lá quem for, não veem o que está acontecendo, não criam políticas públicas para atender as necessidades desse processo de envelhecimento que, para mim, inclui todas as habilidades modificadas, né, com o número de aniversário, você vai perdendo tudo, cognitivo, auditivo. Tudo, vai se transformando. Como é que fala? Equilíbrio, compreensão das coisas, visão. Então, assim, já está acontecendo. E sim, nós não estamos fazendo nada para curto, médio e longo prazo. Eu faço parte de um conselho municipal aqui em São Paulo, fui eleita. Eu batalho por isso sistematicamente. O que é isso? Eu vou só falar do ambiente, assim, dentro de casa eu falei, a gente cuida do próprio corpo, a gente cozinha. Você acha que a cozinha está em ordem? Não está. Mas nem para minha mãe, nem para mim, nem para quem é o usuário, nem para quem é nada. Mas atende às expectativas de mercado e o que se vende. Aí, que mais? Cuidar da casa, limpar, ou então o roteador também, que você falou. Que a gente, porque tem que jogar no chão, isso é absurdo. É isso que eu falo também, meu joelho que o diga, né? E a gente costuma dizer também que agora, depois dessa pandemia, o número cresceu de home office. As pessoas trabalharem em casa. Então, aquilo é uma vida inteira que está lá. Exato. Então, assim, a gente fala da cidade formal, mas tem a cidade informal também. E eu atuo muito em ambientes de bairros autoproduzidos, tá bom assim? Autoproduzidos e de casas autoconstruídas. Às vezes uma orientação resolve inúmeros problemas. Pessoas com mobilidade reduzida ou sem mobilidade alguma do corpo, com deficiência intelectual, eu tenho uns mapas que mostram como é que essas pessoas, pessoas com habilidades distintas se distribuem no espaço. Mas nessas regiões mais periféricas, é onde você encontra mais. Eu não vou entrar no mérito disso, porque daí daria uma outra... Mas, assim, às vezes arrumar um banheiro, adaptar uma cozinha com coisas óbvias e fora da norma, são muito mais importantes e impactam na qualidade de vida de toda uma família, não é da pessoa. É de todo mundo. É de todos que estão lá, dos vizinhos, dos amigos, dos pais que às vezes moram, da família que está lá. Então, eu vejo como uma obrigação, e fico me perguntando às vezes como é que nossos gestores públicos, políticos eleitos, dormem no travesseiro tranquilinhos à noite, quando você vê 46 milhões de pessoas com habilidades distintas, provavelmente das deles, bem distintas das deles, e dormem de boa ali, né? E que precisam de cuidados, que vão desde as normas que estão lá no desenho universal, que é o que eu ensino direto e reto na sala de aula, como também de outras tantas que tem. O desenho universal, ele inclui várias normas. São várias. Porque quando a gente fala do desenho universal, a gente tem essas normativas, a gente tem as autoras e tudo mais, e a gente fala que o maior benefício para todo mundo é realmente a independência do indivíduo. Do indivíduo poder se locomover naquele espaço de uma forma independente. Que eu acho que é o que todo mundo busca. Na verdade, eu não sei nem se é locomover, é usar. As pessoas namoram, as pessoas saem com os amigos, as pessoas jantam, as pessoas vão no teatro, as pessoas fazem um monte de coisas dentro e fora de casa.
Eu sei que o nosso foco hoje é dentro. Eu quero receber um amigo, mas também quero usar tudo que eu tenho dentro da minha própria casa. Exato. Porque em casa a gente pensa muito na qualidade e no conforto. Qualidade de vida e conforto. É onde eu vou me descansar, onde eu vou relaxar. Nada melhor do que nosso lar. Pois é. E aí você vai ver que no mercado você não tem, por mais que você, assim... como é que eu vou dizer? Você tem equipamentos imobiliários que você pode fazer para as pessoas e você pode comprar, que é o que mais acontece. Mas eu vou dar um exemplo bem bobinho. Eu fiz a Páscoa em casa e, digamos, o sofá que eu tenho ali para as pessoas se sentarem, tá bom, eu levanto, sento, meus filhos, meu marido, etc, dá tudo certo. Até que uma tia mais idosa, lá dos seus 80 e poucos anos, resolveu sentar-se. Né? E quem disse que ela levantava? Onde é que estava o problema? Na altura do sofá? Na localização do sofá? Não, na porcaria da espuma, que não tinha densidade necessária para ela poder fazer isso. E poder levantar. Então, assim, ela tem as características que um corpo de 82 anos bem cuidado tem. 82, 83, não sei direito. Mas, assim, o móvel que estava lá não atende essas expectativas. Então, eles deveriam todos atender essas expectativas. Não é porque é barato que a espuma tem que ser barata também. Tem que ser de qualidade. Tem que ser que atenda... Qualidade, para mim, é aquilo que atende às expectativas da pessoa que foi lá comprar. Então, assim, tem várias coisas dentro de uma casa e você está coberto de razão. A gente sai de um monte de problemas, às vezes, na rua e quer chegar em casa e se jogar. Aí você descobre que o se jogar não tem onde se jogar. Ou então você afunda e não levanta mais. E você descobre que justamente na sua casa é que falta o conforto que você precisa. Então, assim, orientação profissional tem, design, projetos adequados para as necessidades de cada um tem. Trabalho de arquiteto não é barato, eu vou falar isso de novo para que todo mundo saiba, ele é barato, as pessoas acham que é um trabalho caro, mas não é. Então, por gentileza, aprendam a utilizar os serviços de um arquiteto. O que é caro, de verdade, são os materiais e a mão de obra. Exatamente. A nossa orientação, ela pode ser uma assessoria, pode ser uma consultoria, pode ser o que você quiser. Eu já faço isso, assim, porque gosto de fazer em regiões que não têm acesso nem para me pagar. E faço de bom grado porque, ao fazer, eu também aprendo, me reciclo, vejo as novidades, vejo tudo que está ali acontecendo e posso cobrar de outros lugares. Mas, assim, não é caro. Um sofá bem escolhido resolve os problemas da sua vida. Uma cama, se você é usuário de cadeira de rodas, na altura certa, se não tem no mercado, a gente adapta, entendeu? Para suas necessidades. É melhor comprar uma cama certinha, para que você vai dormir pelos próximos 5, 10, 15 anos, sei lá quantos anos, do que ficar com aquele trambolhão ali que você comprou porque só gostou e não entendeu. E outra coisa, não é porque a pessoa tem uma habilidade diferenciada, que não está dentro daquela média, jovem, não sei o quê, 40 anos, sabe? Assim, tem estereótipos. Tem o estereótipo, mas é a métrica usada. Você precisa ser homem, jovem, jovem, adulto, cisgênero, não sei o quê, hétero, que é aquilo que mede o mercado. Né? Então, o que acontece? Se eu não estou dentro disso e eu não estou, eu faço o quê? Todo o mercado vai produzir coisas para essa criatura, praticamente. Então, assim, vamos achar um jeito de fazer a coisa funcionar para você. E aí é banheiro, é a altura das coisas. Simples orientações trazem muito mais qualidade de vida. E, de novo, arquiteto não é caro, ele é acessível, tem preços acessíveis, tem valores, de novo, é isso. Se quiser, depois você corta, etc. Não, tá tudo... Mas, o que eu acho justamente é isso. Nós temos que ter essa cultura, que eu acho que falta um pouco no brasileiro, de investir na nossa qualidade de vida. Isso. Porque eu acho que falta um pouco disso. As pessoas, quando elas falam na questão de acessibilidade, elas só pensam nos aparelhos ortopédicos que elas vão usar. Mas quando a gente vai para a nossa casa, que é o nosso refúgio, é o nosso santuário, é onde a gente fala, agora é onde eu vou ter paz, descanso e tranquilidade, as pessoas esquecem que investir num bom móvel, investir realmente num desenho universal, faz toda uma diferença. Qualidade de vida faz a diferença. Faz qualidade. Um móvel colocado no lugar certo te permite ter acesso a outros lugares e a usar melhor os ambientes que você tem. E qualidade de vida não é caro, é um investimento para o resto da vida. É o seu conforto. Para a gente que é arquiteto, ou você projeta os sonhos da pessoa e a faz feliz, porque sonho a gente projeta para todo mundo. Exato. A gente vai incluir para todos.
Então, assim, tem uma coisa que às vezes eu sempre falo na sala de aula que é um pouco... Eu reitero alguns conceitos que é para mudança de paradigma. Assim, qualidade de vida é para todos, usabilidade dos ambientes, dos espaços de cultura para todos. Assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer sonhar. Todo mundo tem o seu direito, todo mundo procura o seu lugar ao sol. Né? Esteticamente, dá para você fazer coisas fantásticas, né? Assim, é um negócio impressionante, porque não fica com cara... Quando eu comecei a trabalhar com isso, a ensinar, os ambientes me deixavam profundamente, assim... Eu não sei nem que a palavra mais adequada, assim, incomodada. Tá? Porque o que eu parecia acho... coisa eu falei, parecia doente, mas o que é isso, gente? Não é isso. Não é. E quando a gente fala justamente de investir na nossa qualidade de vida, eu acho que é justamente isso, da gente procurar realmente o nosso bem-estar. A gente tem um exemplo clássico que a gente colocou, que é a maçaneta. Que é justamente assim, se você tem uma maçaneta de alavanca, você consegue com essa maçaneta abrir com o cotovelo se você está com os braços carregando bastante sacola. Se você não tem as mãos, você consegue também com o corpo, aquela coisa assim toda. Então dá praticidade. Então são coisas que a gente começa a observar que poderiam ser modificadas. Uma maçaneta giratória, ela já é mais complicada. E até pedidas, é que a maior parte, não sei se você sabe, 85% dos... A gente fez um levantamento junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, as pessoas não têm o hábito de utilizar os serviços profissionais de um arquiteto. Não tem. Então, assim, tem uma imagem, tem um estereótipo, assim, mal sabem eles, não vou ver onde que eu faço, onde é que eu moro, mas enfim, o meu lerite lá, mas enfim, de que é um glamour, assim, associou qualidade de vida, que é o que a gente se propõe a fazer, com riqueza. Eu não acho isso assim, isso acontece porque mais da metade dos brasileiros moram em regiões, como eu falei, autoproduzidas, em periferias distantes de áreas centrais. As construções são feitas por eles mesmos, nem passa por regulações urbanas. Então, o que acontece? As pessoas acham que aquele que contrata é alguém que tem dinheiro, que tem grana, e já associa isso à imagem. A gente precisa tirar essa cultura. Mas você falou essa da alavanca, é uma dica simples, e cá para nós. Assim, o machucado que eu tenho hoje aqui foi por causa de uma alavanca dessas. Que não estava na minha casa, estava na escola onde eu enfim, numa das escolas onde eu leciono. Ao fazer isso, acabou pegando num canto que eu estava carregada de provas e outras coisas, eu não consegui girar. E quando girou, pegou justamente no batente. Falei, bom, é para eu lembrar também, ó, tá vendo? Vim assim, a caráter. Exatamente. A maçaneta, ela me ajudou. A giratória. E o que a gente fala é justamente isso. Se a gente começa a pensar nas coisas simples, a gente começa a evitar os acidentes também. Eu sou destra e fui fazer com a mão. Aquelas coisas que a gente fala. O que seria do ser humano se não fosse complicado? O que seria dos psicólogos se a gente não complicasse um pouco a vida, né? E isso que você falou, Helena, eu acho muito importante, que as pessoas realmente precisam parar de ter essa cultura que profissional é caro. E aí tanto faz, é engenheiro, é médico. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de conforto, a gente tem que fazer um investimento. Só que a gente não pode esquecer que aquele profissional, ele está qualificado para aquilo. Então, ele tem um preço justo pela qualidade do serviço que ele oferece. Aí você precisa procurar o profissional adequado. Tem de tudo. É isso que eu falo. Eu acho que todo mundo tem as suas habilidades e precisa ser respeitada, todo mundo precisa ter sua dependência financeira, assim como pessoas com e sem deficiência precisam ter o seu sustento. Então, profissional nunca é caro. Não, nunca. Fica caro o resultado do ambiente depois. Exatamente. Porque viver, assim, dormir mal, não conseguir se vestir, não saber por onde a cadeira anda. Assim, outro dia um colega me pediu para ver como é que eu acertava a casa dele, porque ele quebrou precisava usar muletas, né, por bastante tempo, ia usar uns 3 ou 4 meses, depois mais fisioterapia. Aí eu respirei e falei, bom, vamos olhar aqui por onde que tipo de atividade você faz? Você cozinha? Você lava roupa? Você não sei o quê? Então vamos ver por onde você já faz isso e como é que a gente consegue adaptar, reorganizando os móveis que você já tem e alterando algumas coisas para facilitar a tua vida. Como é que está o teu banheiro? Assim, como é que você vai sentar, não vai sentar? Vai fazer o quê? De pé, não vai tomar banho, né? Exatamente. Então, como é que vamos fazer? Em uma tarde, a gente, como é que fala, arrumou, assim... Conseguiu se organizando o que já tinha. Depois, daqui a uns 3, 4 meses, não é puxando e deixando horrível.
simplesmente refazendo ambientes, colocando a mesa num outro lugar, colocando não sei o que num outro lugar. Então, é só uma disposição de móveis, não é empilhar. É um layout diferente. E quando a gente chega em casa, a gente encontra as coisas tudo bonitinho, organizado. É tão fofo, gente. Eu acho isso muito legal. É onde você fala, nossa, aqui é minha tranquilidade. É muito legal você chegar realmente e ver as coisas nos seus devidos lugares e serem funcionais. E você não ter problema na sua casa. Eu acho que a maioria dos acidentes domésticos acontece por causa disso. Deixa eu pegar uma escada para pegar não sei das coisas. Deixa eu pegar não sei das coisas. E pá. O piso não é antiderrapante. Então. Aí molha, aí escorrega. Então, assim, vários acidentes domésticos a gente poderia evitar se a gente tivesse realmente essa consultado um profissional adequado. Então, e aí você pode viver com um pouco mais de, de segurança. E eu acho que quanto mais habilidades você tiver, não é fora assim, que não sejam atendidas pelo que você tem à volta, a consultoria ela se faz necessária. Eu falei, eu não vou falar a palavra. Mas assim... Não, mas eu acho que faz muito bem. Helena, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Tempo de TV é aquela coisa que passa corrido. Você não fala, você dá uma aula sempre. Fora da área acadêmica e em tudo. Eu acho que o seu conhecimento é muito enriquecedor. E a gente quer você mais vezes aqui no programa. Você precisa voltar. Só deixa aqui para os nossos telespectadores o seu contato de Instagram para tirarem dúvidas, entrarem em contato, fazerem consultoria e tudo mais. Tá, então, como eu já falei, eu sou Helena Degrez, então não é muito diferente. Você põe um @Helena Degrez e eu tô lá no Instagram, fico disponível, tá? Pode mandar inbox que eu respondo sim. Às vezes eu demoro um pouquinho. Mas respondo. Isso é verdade, Obrigada. Gente. Ela sempre está disponível. Agora em maio nós vamos completar 8 anos de existência o programa. E para os nossos convidados, a gente sempre dá um mimozinho feito com todo carinho pelo nosso chefe, o André Lima, que é meu maquiador, cabeleireiro, mas ele também é chefe confeiteiro. Um porta-retrato. Ele é chefe confeiteiro. É bom saber. Ele é maravilhoso. Então é um mimo só para nossa comemoração de 8 anos. Espero que você goste de chocolate branco. Amo e não vou oferecer, tá? Vou comer sozinha. Muito obrigada por você ter vindo, Helena, e volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima semana. Até mais!